Ó, resolva esta equação. Então, resolva a equação diferencial. Olha, mais simples, ó. A equação diferencial linear de segunda ordem mais simples que existe. F2' de x igual a 0. Então aqui, a função f grande, quem é a função f grande à luz desse teorema? Quem é a função f grande? É a função nula. Ela é contínua em todo o R3, as suas derivadas parciais são funções nulas, contínuas, então vale o teorema de existência e unicidade. Então eu tenho soluções aqui. E eu sei o seguinte, ó. Se I contido em R é um intervalo aberto e φ de I em R é uma solução da equação diferencial, dessa daqui, então a derivada primeira da derivada primeira de φ em x é zero, qualquer que seja o x pertencente a I. Daí, a derivada primeira de φ é diferenciável e a sua derivada é zero no intervalo. Então, φ' de x tem que ser igual a uma constante C, qualquer que seja x pertencente a I, onde C é uma constante. C é um número real, constante. Logo, olha, se a derivada de φ é x, é porque φ é a integral indefinida de quem? De C. C dx. Porque esse φ' de x é zero, φ, que é igual a quê? Cx mais D. Qualquer que seja x pertencente a I, onde D também é uma constante real. Então, conclusão. Isto diz que a solução geral da equação, a solução geral πg da equação diferencial é dada por πg de x igual a quê? Cx mais D, qualquer que seja o x real, porque o domínio aqui é os reais, onde C e D são constantes. Ou seja, o que é que esse exercício diz? A solução diz que o conjunto de solução desta equação aqui são as funções afins. É o conjunto formado pelas funções afins. As funções afins formam o conjunto de solução desta equação. Tá? Agora, vamos estudar, tá? Esse teorema, lembre aí, esse teorema, ele é para toda equação diferencial de ordem 2, satisfazendo essas condições aqui, tá bom? Mas eu vou focar agora nas equações diferenciais de ordem 2 lineares. Então, olha a definição. Uma equação diferencial linear de ordem 2
uma equação diferencial linear de ordem 2 é uma equação diferencial do tipo, da forma, melhor dizendo, da seguinte forma, dessa forma aqui. F duas linhas de x mais P de x, F de x, mais Q de x, F de x, igual a R de x. É uma equação dessa forma, onde P, Q e R são funções de variável real, de uma variável real, e de valor real. E é bom que se diga que quando R é a função nula, a função é dita equação diferencial linear homogênea, tá? Então, exemplos de equações diferenciais. F duas linhas de x mais x, F linha de x, mais F de x igual a 1. Por exemplo, essa é a equação diferencial linear. Quem é P? Quem é x? Função x. Quem é Q? Função constante 1. Quem é R? Função constante 1. Outra. F duas linhas de x menos F de x, F duas linhas de x menos F igual a E elevado a x. Equação diferencial linear de ordem 2. Tá? Outra, tá? Dessa anotação, ó, na anotação, ó, d2y dx2 mais x dy dx, tá certo? Igual, é menos y igual a zero. É outra equação, só que essa daqui ela é, ó, homogênea. E, tá? F duas linhas de x, tá? Mais F de x igual a zero. Então, isso aqui são exemplos de equações diferenciais lineares. EDL, equações diferenciais lineares. Equações diferenciais ordinárias lineares. Tá? Esta equação aqui, ó, esta equação aqui... O senhor não abordar coeficientes, né? Hã? O senhor não abordar só coeficientes constantes? A gente vai, nesse curso, vocês vão aprender a resolver equações comigo, a resolver equações diferenciais lineares, onde P e Q são constantes. O R não precisa ser, mas P e Q são constantes. Então, vou me restringir a esse estudo, tá? Onde P e Q são constantes. E essa equação aqui, claramente, ó, essa que foi tratada aqui, ó, é uma equação diferencial de ordem 2, mas não é linear. Não é equação diferencial linear. Essa daí não é. Tá? Não é equação diferencial linear. Essa daqui é o caso mais simples de equação diferencial linear de ordem 2. P é a função nula, Q é a função nula e R é a função nula. É a equação diferencial linear homogênea. Essa é homogênea, ó. Essa daqui é homogênea. É a equação diferencial linear homogênea. Essa daqui também é a equação diferencial linear homogênea. E no caso das equações diferenciais lineares, há um teorema de existência ou unicidade de enunciado mais simples, que é o seguinte: teorema
é uma versão exclusiva, tá, para as equações diferenciais lineares de ordem 2. Que é esse teorema aqui, ó. Sejam I contido em R um intervalo e P de em R, Q de em R e R de em R, funções contínuas, viu? Nem precisa ser diferenciável, basta ser contínuo. Aí o teorema diz o seguinte, ó. Dados A pertencente a I, ó, A pertencente a I, B real e C real, ó. Dados A pertencente a I, B real e C real, existe funções contínuas e, calma lá, funções contínuas, dados, seja I contido em R um intervalo, vírgula, P de R, Q de R, R de R, funções contínuas e a equação diferencial linear. Qual a equação? Essa daqui. F duas linhas de x mais P de x, F linha de x, mais Q de x, F de x, igual a R de x. Pronto. Então, tá aí as entidades desse teorema. As três, I o intervalo, as três funções com domínio I, funções contínuas, e essa equação diferencial obtida dessas funções. O teorema diz o seguinte: dados A pertencente a I, ó, A pertencente a I, B real e C também real, dados esses três números, sendo A em I, viu? O B e o C estão em R. Existe uma única solução da equação diferencial linear, da referida equação diferencial linear, que é essa daqui, tal que existe uma única solução φ de I em R, existe uma única solução φ de I em R da equação diferencial linear, tal que existe uma única solução φ de R da equação diferencial linear, tal que φ de A é B e a derivada de φ em A é C. Esse é o teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais lineares de ordem 2. É enunciado mais simples, tá? Basta que P, Q e R tenham domínio, estejam com o mesmo domínio I e elas sejam contínuas. Então, quando você monta essa equação, dados A em I, B em R, C em R, existe uma única solução desta equação, que no ponto A, solução φ, que no ponto A é B e a derivada no ponto A é C. Então você veja uma coisa, ó. Considere, resolva a equação. Vamos lá, resolva a equação ó. Pegar um exemplo aqui.
Resolva a equação f duas linhas de x mais f' de x igual a... Resolva a equação diferencial linear, que ela é linear, ó. F duas linhas de x mais f' de x igual a 1. Ó, essa equação aqui. Tá? Bem, essa equação diferencial linear, P é a função constante 1, Q é a função nula e R é a função constante U. Todas essas funções têm domínio R e são contínuas, são funções contínuas. São contínuas em todos os pontos de R. Então eu sei que há soluções com domínio R. Quer dizer, eu posso considerar que todas as soluções são soluções maximais, domínio máximo R. Então, solução desse problema. Se φ de R em R, aí eu já posso assumir, ó. Ou posso botar o seguinte, seja, porque eu já estou assumindo, quantificador é quantificador universal, ou seja, dado, dada, φ de R, seja φ de R. Mas você não tem que colocar um qualquer, um arbitrário depois, não? Hã? Qualquer? Não, é quantificador, estou considerando uma solução, quantificador universal. Eu tô, é uma forma de expressar o quantificador, seja dado, qualquer que seja a solução. Qualquer que seja a solução, tem-se, seja φ de R, uma solução da equação diferencial linear. Então, e domínio R por causa desse teorema. Tem-se. Eu já posso assumir isso, que as soluções têm domínio R. Tá? Tem-se o quê? Φ duas linhas de x mais φ' de x. Isso é igual a 1, qualquer que seja o x real. Daí, você tem o seguinte, multiplica por E elevado a x. E elevado a x, φ duas linhas de x, mais φ' de x, E elevado a x, φ' de x, mais E elevado a x, φ' de x, isso é igual a quê? A E elevado a x, qualquer que seja o x real. Isto é, isso aqui é a derivada em relação a x de quem? De elevado a x por φ' de x. Mas se você tivesse... Isso aqui é a derivada em relação a x. Você pegar qual? Você pegou Que? Hã? É elevada a... A minha dúvida é se os três tivessem. Se usar se os três tivessem, dava não. Não dá mais essa formulazinha bonitinha, né? Dá não. Aí é outra coisa, outra abordagem, é o que nós vamos ver. Então, você tem isso aqui em R. Logo, você tem duas funções diferenciáveis no intervalo, que é R, com a mesma derivada em R. Então, elas diferem por uma constante. Então, você tem que E elevado a x vezes φ' de x é igual a E elevado a x mais C, qualquer que seja o x em R. Quando eu escrevo aqui, C é uma constante real. Tá certo? Assim, você tem o quê? É igual a 1 mais C vezes E elevado a x. Φ' de x tá certo? Φ' de x é igual a quem? A 1 mais C vezes E elevado a menos x.
qualquer que seja um x real. E daí tem f de x. É a integral indefinida de 1 mais c elevado a menos x, integral em x. Pronto, encerro, começou.